Oi, tudo bom? Eu sou o Mamu e eu falo com você sobre gestão de projetos. O tema de hoje são 10 dicas para você ser um excelente gestor de projetos. Número 1. Seja flexível, simples e prático. Pessoal, essa é uma habilidade importante do gestor de projetos, é a flexibilidade. É claro, é essencial você ter a sua caixa de ferramentas, que você tira a ferramenta certa naquela situação correta. Mas tem que tomar muito cuidado para você não usar e pensar sempre na mesma solução para outras situações que você passar. É comum você ter sucesso em um projeto e querer transpor aquele sucesso de uso das ferramentas, de uso do método de trabalho, fluxo que você trabalhou para outros projetos. E nem sempre isso é sinal de sucesso, porque nem todo projeto é igual ao outro. Tá? É claro que vão ter muitos projetos que vão ser similares, mas você tem que tomar cuidado e analisar se aquela maneira que você trabalhou no outro projeto é exatamente igual, que você tem que repetir, né? E também a simplicidade é muito importante. Tem que tomar muito cuidado para você não pegar e começar a criar documentações, fluxos, processos, que às vezes é desnecessário, às vezes nem precisa disso, às vezes a praticidade, a simplicidade de você tocar aquele trabalho de forma pontual, mais fácil, é o que vai resolver, né? O que importa no final do dia é o projeto na rua. Seja flexível, simples e prático. É isso, né? Flexibilize ao máximo. Quando você vê uma situação, às vezes você tem que ceder, é normal, é natural, tá tudo bem, né? Contanto que você não abuse de uma ferramenta, de uma metodologia, de um processo que você fez, né? É muito comum, eu vejo bastante em gestores de projetos que são associados com burocracia, com dificuldades, né? Então não seja essa pessoa. 2. Conheça o time do projeto e seja legal com eles. Bom, os projetos, eles são feitos por pessoas, né? E você tem que tratar essas pessoas bem, com empatia, entender o momento de cada um, né? Se importar realmente com a situação daquele profissional. Às vezes você, na ânsia de entregar um trabalho, você acaba passando por cima de tudo isso, né? E você tem que se pôr no lugar daquele profissional, daquele fornecedor que você está usando, não só o time que está dentro da agência com você, mas o terceiro, né? O cliente também faz parte do time. Às vezes você não vai conseguir consertar aquele problema, né? Vamos supor que sei lá, estourou a máquina de café, quebrou. Você não vai conseguir consertar, mas você se importando com esse problema, você vai ganhar pontos com o time, você vai conquistar eles, né? Seja transparente sempre, conte tudo realmente o que está acontecendo, se teve algum problema, mesmo que seja seu, que você tenha causado, levanta a mão, fale, né? Ouça também do lado deles, para eles poderem se abrir, né? E confiarem em você. Se o time não estiver trabalhando junto e unido e você não for esse profissional que faz essa integração, você vai ter muita dificuldade no dia a dia. Então, seja legal com as pessoas. Número 3. Conheça a conta que você trabalha. Bom, provavelmente você está numa agência agora, trabalhando numa conta, em alguns projetos desse cliente, e a primeira coisa que ou você está para entrar em um, né? Mas a primeira coisa que você tem que fazer, se você não fez agora, está no meio, já está trabalhando um tempo, está tudo bem também você fazer depois. Mas é importante você conhecer a conta, o que está vendido no contrato, quem são as pessoas que vão trabalhar o tempo todo contigo, né? Conheça o escopo, os fluxos do cliente, porque cada conta é de um jeito, cada contrato é de uma maneira. Entenda como que são as coisas lá no cliente, entenda como que a gente lida com a importância dessa conta dentro da agência, com a relevância,
dela, né? Então, é muito importante você conhecer no detalhe a conta, tá? Conheça que você vai ter atalhos depois quando você se lidar com alguma situação que você precise conhecer a fundo. Número 4. Comunique-se adequadamente. Eu tenho falado sempre, né, que a principal ferramenta do gestor de projetos é a comunicação. E você tem que entender a forma, eu sempre vou repetir isso, né, porque é importante mesmo, então você vai ver vários vídeos eu falando sobre isso, a comunicação. Então entenda a forma como você tem que se comunicar com o time ou com a outra pessoa. Tá? O e-mail é uma ferramenta poderosíssima, mas será que é a melhor maneira? Você copiar um monte de gente no e-mail, passar um recado, se comunicar, né? A pessoa receber aquela interação pela primeira vez no e-mail. Não é estranho? Imagina se fosse com você. Então, o e-mail você tem que saber quando você usa aquela plataforma, quando você usa o Teams ou o chat dele, né, para se comunicar, o WhatsApp. Você tem que ter esses cuidados na comunicação e com quem você vai se comunicar e qual a periodicidade de comunicação que você precisa ter. Tem pessoas que precisam da informação o tempo inteiro. Tem pessoas que precisam da informação quando pedir, né? Que seja uma reação. Ele pede e você já devolve. Então, tenha cuidado com a comunicação. Número 5. Entenda a política da agência e do cliente. A política, pessoal, faz parte. Você precisa entendê-la. E ela pode impedir a evolução de um projeto, por exemplo, né? Pode virar um octógono, sabe, do MMA, de 2 ou mais áreas, com o cliente e as pessoas se degladiando. Então, você tem que ter cuidado, entender aquela política, entender a cultura daquela pessoa, da área, da agência, do cliente, né? Até você entender realmente como que funcionam as coisas lá. E aí você pode sugerir mudanças? Pode e deve, esse é o papel, você é gestor de projetos. Você tem que ver a melhoria contínua. Mas quando você começa, você tem que primeiro entender e ir com cuidado, né? Com as coisas, com o que está acontecendo, respeitar a política. Muitas vezes, eu na minha carreira lidei com situações em que eu não entendia muito bem as decisões que eram tomadas, né? Por mais que explicassem, e às vezes eu não absorvia. Às vezes eu falava, não gostei. Só que a longo prazo eu vi que a situação, aquela decisão foi muito sábia, foi acertada. Então tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, né? E isso faz parte dessa política da agência toda. Então entenda, se aprofunde, tome cuidado, né? É importante. Número 6. Espere o inesperado. Não desperdiça tempo com riscos que sejam improváveis de acontecer. Mas ele pode acontecer. Então você tem que saber como reagir, né? O improvável é apenas improvável, não é impossível. Então, pense a maneira como você vai reagir, usa a sua inteligência emocional, né? Tira a emoção da frente, às vezes a emoção aflora e você tem uma reação que não é tão legal, que aí você precisa realmente se controlar alguns momentos e pôr um gelo no coração, né? Porque vão acontecer coisas improváveis, inesperadas e de todos os tipos de situações. Número 8. Lidere. Liderar não tem a ver com cargo. Liderar tem a ver com atitude, com a sua postura, com a vontade que você tem de fazer acontecer. Faz isso e faça com humildade, né? Sem esperar que alguém te mostre o que fazer. Você tem que fazer parte dessa solução sempre, né? Tirando o obstáculo, resolvendo o problema e ajudando realmente o projeto a acontecer, né? As coisas rolarem, evitar os pratos caírem. Então, lidere. Você vai ver como é importante você não ter um cargo para liderar. Não é eu não tenho cargo. Você tem que ter atitude. Você pode liderar e deve liderar em qualquer situação, em qualquer nível que você tiver da sua carreira. Quanto mais cedo você ativar esse botão de liderança dentro de você,
vai ser muito melhor para você na sua carreira, você vai evoluindo, você vai ter visibilidade, as pessoas vão te respeitar, as pessoas vão gostar de trabalhar com você nos projetos. Então lidere da forma correta. Atualize-se, evolua. Esse é o número 9. Bom, numa agência tem muita gente competente, tem muita gente de várias culturas, de vários ideais, ideologias. Então, primeira coisa você tem que aprender com essas pessoas, ouvi-las, ouvir a cultura dela. Você vai ter uma diversidade de pessoas que você vai estar no seu dia a dia. Então, primeira coisa que você pode fazer para você evoluir e se atualizar é ouvir essas pessoas e conversar, entender sobre elas, né? Além disso, estuda também, né? Leia, ouça podcasts, vídeos, artigos sobre tecnologia, gestão de pessoas, gestão de projetos, metodologias de trabalho. Então, sempre seja essa pessoa que busca informação para você evoluir, né? Converse com pessoas que te inspirem. As pessoas, não necessariamente aquela que está do seu lado dentro da agência, ou até pode estar, né? Pode estar até em outra área, não necessariamente na área que você trabalha, mas você procura essa pessoa, às vezes é uma pessoa de outra empresa, de outra agência, um cliente que te inspira, né? Eu lembro uma vez que eu fui assistir uma palestra, né? Eu tinha lido um livro que é maravilhoso, né? E eu fui ver palestra desse autor, eu me interessei, né? Comecei a ver e ler sobre ele. Ele tinha sido um presidente de uma empresa maravilhosa lá, tinha feito uma baita gestão, e eu fui entender dele, fui conversar, fui assistir uma palestra em Campinas, eu lembro, eu pedi licença uma tarde da agência para assistir uma palestra dele, fui, me apresentei, troquei mensagem com ele, queria ouvir sobre ele. Então faça isso também. Não se arrisca, tá? Manda uma mensagem no LinkedIn daquela pessoa que você gostaria de saber mais, tá? Então é muito legal. Número 10, seja resiliente. Pessoal, fique sereno em situação de estresse. Vai acontecer, né, situações desconfortáveis o tempo inteiro. Então, você tem que ter uma resiliência, né, sem se levar pela emoção, com otimismo, reorientando o seu comportamento para entregar o seu melhor, né, para resolver aquela questão. Então, faça sempre com resiliência. Tem um livro, inclusive, que é muito legal, que é a Teoria do Bambu. Fala de uma executiva chinesa e ela conta a vida dela e como que ela venceu pela resiliência. Tudo que ela passou, uma história maravilhosa da vida dela, pessoal e profissional. Mas é uma dica de leitura, né? Mas tudo isso para falar, seja resiliente. Bom, pessoal, essas são algumas dicas, né, que eu falo para vocês, que eu tô declarando que você seja um bom gerente de projetos, seja um baita profissional, né? Fizeram parte do meu aprendizado, eu espero que seja útil para você. Se não for, tá tudo certo. Absorve aquilo que vale a pena para você e vai para frente, evolua, né, com isso. Se não, você tem outras dicas também, né? Se você tem alguma outra dica que quer compartilhar com todo mundo, quer que eu faça um vídeo sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar ler seu comentário e também me dê feedback sobre os vídeos que eu estou fazendo, porque para mim vai ser importante. Eu sei que eu estou errando ainda, que eu estou aprendendo a falar diante da câmera, que não é tão fácil, tá? Se você começar a fazer, você vai ver que não é tão fácil. Mas é gostoso compartilhar conhecimento e esse é o que eu estou fazendo, é o que eu quero que você cresça, eu quero que você evolua, eu quero ver ótimos profissionais no mercado que façam gestão de projetos. Então eu estou me dedicando para você, tá? É isso que eu estou fazendo. Então eu agradeço de você me acompanhar, ter assistido o vídeo até agora, até o finalzinho, tá? E encaminha, compartilha com quem você quiser, porque eu não tenho nenhum interesse além disso, além realmente de ter essa divulgação, esse aprendizado para as pessoas, essa educação, né? É o que eu quero, tá? Então, obrigado, pessoal, tá? Espero que a gente se veja mais. Beijo. Tchau.